Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review, dessa vez de um in-ear chinês planar magnético, né? Tá virando moda já, fone in-ear chinês planar magnético. Bom, os planares magnéticos estão inundando o mercado chinês e por uma boa razão. As tecnicalidades dos fones planares são incríveis e é interessante ver que tá ficando cada vez mais barato fone planar e eles estão conseguindo manter assim um nível de qualidade muito alto, né? Eu lembro que o primeiro que eu testei, que foi o Timeless, fiz review aí, foi arrasador para mim em tecnicalidades e em assinatura sonora também pela faixa de preço dele. E era muito bem visto na comunidade também e concorrente do Timeless o Let Shower S12, né? Porém eu não pude ouvir o S12. Mas graças a Let Shower, queria já deixar o agradecimento aqui, tô podendo avaliar o S12 Pro. O Let Shower enviou para o canal o S12 Pro para review, então vou deixar os links aí, tá? Mas de forma alguma pediram para eu comentar algo ou falar algo anormal sobre o fone, apenas para deixar minhas opiniões e impressões. E começando com a apresentação do Let Shower e construção. Cara, a marca me ganhou na hora, assim, primeiro que o atendimento deles foi muito legal. Claro, eles estão enviando um fone para review, mas mesmo assim o atendimento deles foi diferenciado, toda a prestação de serviço, a educação. Me enviaram o S12 Pro, recebi alguns dias depois, né? E já abrindo a embalagem do S12 Pro, me deparei com um catálogo da marca. Sabe, tipo aquele menu de pizzaria que você vai folhando e vendo o sabor de pizza e foto? Cara, e isso é muito interessante, bicho. Parece que é um pequeno detalhe, mas eu fui lendo sobre cada fone, foi me dando vontade de testar os outros da marca, então o marketing tá funcionando. E esse mini catálogo eu achei já algo muito interessante. A primeira coisa que você vê quando levanta a tampa do S12 Pro. Em seguida você tem uma construção bastante sólida, acessórios de boa qualidade, ponteiras de ótima qualidade, tanto de espuma quanto silicone. A Shell é muito competitiva no mercado, na minha opinião, porque assim, ele compete com o Joko e com o Timeless, que são outros dois planares da 7Hertz. Porém, ele é muito mais compacto, confortável e elegante, né? Eu já falei na review do Joko e do 7Hertz Timeless o quanto é complicado botar aqueles fones para ir para academia. Eles são medonhos na orelha, na minha opinião, né? Cada um tem a sua. Mas chama bastante atenção, tá? As pessoas ficam olhando. E o S12 Pro não, é um in-ear mais normalzinho, mais compacto, mais discreto. Mas sabe o que não é discreto no S12 Pro, que na verdade é muito exuberante e me chamou muita atenção? O cabo. O cabo, junto com o cabo do fio FH9, foi o melhor cabo que eu já vi num in-ear. E assim, o fio FH9 custa 5, 6, 7 vezes mais que o Let Shower S12 Pro. Então você consegue ver o nível de esmero do S12 Pro em construção e o quanto ele, na minha opinião, está acima do preço em construção. Bom, falando por que esse cabo é tão bom, cara, vou dar um exemplo do Timeless. Quando você comprava o Timeless, você escolhia, você quer um cabo P2 normal, você quer 2.5 balanceado ou 4.4 balanceado. Pô, muito legal da marca deixar você escolher qual cabo você quer, né? Afinal, você pode plugar no seu computador, no seu celular, no seu player, na balanceada, enfim, você escolhe. Mas a Let Shower e a Fio com FH9, por exemplo, dão um passo acima. Eles oferecem todas as opções em um cabo só, um cabo modular e definitivo. Eu me peguei muitas vezes usando ele no K5 Pro, com o P3 normal, e usar no BTR3K balanceado, simplesmente trocava o pino e voilá. Sim, é mais rápido até do que trocar o cabo. Se eles mandassem 3 cabos diferentes na caixa, eu não ia achar tão legal quanto esse um cabo modular. Então, tão de parabéns pelo cabo, pelas shells mais discretas, pela apresentação irrepreensível, na minha opinião. Acertaram em tudo. Gente, um recado aqui antes de se adentrar no S12 Pro. Eu abri a campanha do Apoia-se do canal, tá? Tô com algumas metas de trocar de câmera, essa câmera tá superaquecendo, tá incomodando. Abri um Telegram pra gente poder se comunicar. Então, se você tem interesse de ter acesso antecipado aos fones que estão para venda com um preço até melhor, se você tem interesse de pedir ajuda, se comunicar com o pessoal do hobby, escolher o seu novo fone ou simplesmente apoiar o canal, dá uma olhadinha no link do Apoia-se aí e bora pro vídeo.
E como soa o S12 Pro, né? Não adianta nada essa apresentação exuberante, muito bem feita, se o som não for bem feito. Tem um som de planar? Tem um som competitivo? Sim, na verdade ele tem aquele som característico de planar e é o fone mais competitivo dessa categoria que eu ouvi até então. Simplesmente assustador o que o S12 faz, porque assim, $140, ok? Timeless, $220. Convertendo aqui para o real, o S12 Pro custa uns 800 e o Timeless uns 1.200. A diferença é grande quando você converte para real, né? E bicho, mais confortável que o Timeless, mais bonito que o Timeless, com melhores acessórios que o Timeless e com o som melhor que o Timeless para os meus ouvidos. Então, você tem um novo rei, na minha opinião, dos planares nessa faixa de preço. Eu quero muito ouvir o Tangzu também, que estão falando muito bem, mas o S12 Pro chegou destruindo. E assim, o S12 diziam ser muito competitivo na faixa de preço, né? O S12 Pro chegou com o mesmo preço e um maior refinamento, então realmente faz sentido ele chegar no Timeless custando menos. E como é o som do S12 Pro? Cara, é uma assinatura convidativa e familiar para mim, porque assim, eu coloquei ele no ouvido e ele me remeteu na hora ao Timeless. Sim, aquela assinatura rápida, detalhada, aberta, com um timbre até um pouco diferente do que você tem em fones dinâmicos, com drivers dinâmicos nessa faixa de preço. E assim, ele tem inclusive a curva de resposta de frequência similar à do Timeless, e um pouco mais convidativa que a do Joko, na minha opinião, né? O Joko é um fone mais neutro. O Timeless é um fone com mais subgraves e agudos, e o S12 Pro é um tiquinho a mais ainda, e eu acho que isso vai levar muita gente a preferir o S12 Pro ao Timeless, né? Você tem uma quantidade de subgraves ainda um pouquinho maior que o Timeless para os meus ouvidos, mas bicho, não embola, é uma elevação muito bem feita, numa região que não afeta os médios e por ser planar ele mantém uma velocidade de resolução muito alta na região dos graves. Então você tem graves elevados, com muito chão, com peso, mas não tem aquele slam de médio grave, não tem aquele negócio que embola, aquela gordura que sobra, aquele kick a mais que não deveria. Você tem a sensação de neutralidade com peso a mais, o que me agrada muito, né? Me agrada muito, como eu estava dizendo no último vídeo, cara, para você ouvir um Power Metal, você tem uma energia a mais dos graves que é bem-vinda, sem embolar. Então, ó, para quem já está procurando um fone para metal, o S12 Pro se encaixa muito bem. E ele continua se encaixando muito bem subindo para os médios. Cara, tem médios muito naturais, mais naturais que o Timeless para os meus ouvidos. E tão naturais quanto o Joko. O Joko para mim já era mais natural que o Timeless, porque o Timeless tinha um 90% natural, mas com um pouquinho de como eu posso dizer, um som um pouco metálico, sabe? Um som um pouco afiado nos médios. É difícil explicar, não é uma questão de quantidade de médio ou algo assim, mas sim de timbre mesmo. As vozes soavam um pouquinho metálicas e robóticas em alguns momentos, enquanto o S12 Pro e o Joko resolvem isso de forma mais orgânica. Essa é a palavra, são médios mais orgânicos, né? Médios que lembram mais drivers dinâmicos nesse caso. Você tem médios bem abertos num palco sonoro, vozes que não são muito para frente, ele não tem um pinagain tão elevado, não joga as vozes ali na sua cara, mas também não são recuadas, não é um fone em V. Então você tem médios, na minha opinião, com um ótimo gosto, né? O fone continua soando neutro e natural, mas consegue manter um pouquinho mais de grave e um pouquinho mais de agudo. É um fone com bastante agudos, tá? Essa região é elevada, não é para todo mundo, assim como o Timeless não é para todo mundo. Mas, cara, é muito detalhado, rápido, organizado, limpo. Se você der para qualquer pessoa que não ouviu fones bons ouvirem o S12 Pro, a primeira coisa que eles vão falar é som limpo. A sensação é de clareza, mas para os meus ouvidos não é afiado e não é agressivo ao extremo. Bicho, com volume muito alto, gravações mal feitas, assim, prato de bateria, ele bate com bastante força e começa a incomodar. Se você é sensível a agudo, quer um fone calmo, S12 Pro não é a melhor opção.
Mas se você gosta de um agudinho acima, igual eu gosto quando é bem implementado e nos agudos altos, o S12 Pro é sensacional. E esses agudos trazem proezas técnicas bem interessantes, como eu disse, velocidade, transparência, detalhamento, você tem uma separação instrumental muito alta. Nessa faixa de preço eu acho que nada separa tão bem os instrumentos quanto ele. Tem um palco sonoro que não é gigantesco, mas é muito organizado. Você consegue entender nesse palco mediano tudo o que está acontecendo. Então também é um ótimo fone para jogar. E essa característica dele de ser natural / energético fazem do S12 Pro para mim um all-rounder perfeito nessa faixa de preço. Construção sem ter do que reclamar, tecnicalidades no nível de um Timeless que custa quase o dobro, assinatura sonora muito agradável, natural para todos os gêneros, mas com energia quando necessário, e simplesmente o melhor fone que eu já ouvi até R$1.000, inclusive melhor que o Timeless, custando bem menos. Então, gente, se vocês estavam pensando em comprar o Timeless, vejam essa review com carinho. Se vocês estavam pensando em comprar o Joko, que é mais barato, vejam com carinho, porque, na minha opinião, não compensa mais pegar o Timeless com S12 Pro no mercado, e o Joko compensa se você está com a carteira apertada, cara. Se você puder, principalmente a construção melhorada do S12 Pro, vale cada centavo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês assistiram até aqui, se inscrevam, comentem, compartilhem. Mais da metade das views são de não inscritos. Então, se você está vendo, cara, se é a primeira vez que você está vendo o canal, veja mais alguns vídeos, julgue se vale a pena ou não e se inscreva. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!